Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje, vamos mergulhar em duas das cartas mais práticas e profundas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Coríntios. Para entender essas cartas, primeiro precisamos conhecer a cidade de Corinto. Imagine um grande centro comercial, uma metrópole cosmopolita, cheia de gente de todos os lugares, com muito dinheiro circulando. Era um lugar vibrante, mas também marcado por uma imoralidade profunda e uma variedade de filosofias e religiões. Foi nesse cenário desafiador que o apóstolo Paulo fundou uma igreja. Depois de partir, ele começou a receber notícias preocupantes sobre a comunidade. Eram problemas reais, parecidos com os que enfrentamos hoje. Divisões, orgulho, questões morais e confusão sobre a fé. As cartas aos Coríntios são as respostas de Paulo, um pastor cuidando de seu rebanho à distância, tentando trazer ordem, clareza e, acima de tudo, o amor de Cristo para o coração daquela igreja. Vamos descobrir juntos a sabedoria temporal que Deus nos deixou através dessas palavras. A primeira carta aos Coríntios vai direto ao ponto. O problema central era o orgulho. As pessoas estavam se dividindo, criando partidos dentro da igreja. Algumas pessoas diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro. Eles estavam agindo como se a fé fosse uma competição de popularidade ou de sabedoria humana. Paulo os confronta com uma verdade radical. A verdadeira sabedoria não está em discursos eloquentes ou em líderes carismáticos, mas na mensagem simples e para o mundo louca da cruz de Cristo. É a cruz que nos une, pois nela todos somos nivelados como pecadores salvos pela graça. A partir daí, Paulo aborda questões práticas que nasciam desse orgulho. Ele fala sobre a imoralidade sexual que estava sendo tolerada dentro da comunidade, algo impensável para quem foi chamado à santidade. Ele os repreende por levarem uns aos outros aos tribunais seculares, em vez de resolverem suas disputas em amor, como irmãos. Isso manchava o testemunho da igreja perante o mundo. Paulo também trata de dúvidas sobre casamento, divórcio e a vida de solteiro, sempre orientando para que cada um viva para a glória de Deus em sua condição. Ele fala sobre a liberdade cristã, como a questão de comer carnes sacrificadas a ídolos. A instrução de Paulo é clara: nossa liberdade nunca deve ser uma pedra de tropeço para o nosso irmão mais fraco na fé. O amor deve sempre guiar nossas escolhas. Então, chegamos a um dos trechos mais famosos, os capítulos 12 ao 14, que falam sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto era rica em dons, como falar em línguas e profetizar, mas eles estavam usando esses dons para autopromoção, gerando desordem e competição nos cultos. Paulo explica que os dons são dados pelo Espírito Santo para um propósito único: a edificação de todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Somos diferentes partes de um mesmo corpo, cada um com sua função, todos igualmente importantes, e entre a discussão sobre os dons, Paulo insere o hino ao amor no capítulo 13. Ele nos mostra o caminho mais excelente. De que adiantaria ter todos os dons, todo o conhecimento e toda a fé, se não tivermos amor? O amor é paciente, é benigno, não se orgulha, não busca seus próprios interesses. Os dons cessarão, as profecias passarão, mas o amor jamais acaba. O amor é a própria essência do caráter de Deus e deve ser a marca principal da vida de um cristão. Finalmente, em 1 Coríntios 15, Paulo defende o pilar central da nossa fé: a ressurreição de Jesus Cristo. Alguns em Corinto estavam negando a ressurreição dos mortos. Paulo argumenta com vigor que, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é inútil. Ainda estamos em nossos pecados e somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou. Ele é o primeiro de muitos que também ressuscitarão. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia da vida eterna e a nossa esperança de que um dia também teremos um corpo glorificado, livre do pecado e da morte. Agora vamos para a segunda carta. O tom aqui é diferente, mas pessoal e emocional. Depois de enviar a primeira carta, a relação de Paulo com a igreja de Corinto passou por momentos difíceis. Falsos apóstolos haviam se infiltrado na comunidade, questionando a autoridade de Paulo e seu ministério. 2 Coríntios é, em grande parte, uma defesa apaixonada de seu apostolado, mas não de uma forma orgulhosa. Pelo contrário, o tema central é a força que se manifesta na fraqueza. Paulo descreve o ministério cristão de uma forma surpreendente. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro é o Evangelho, a gloriosa mensagem da reconciliação com Deus através de Cristo. E os vasos de barro somos nós, frágeis, limitados, quebráveis. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós,
ou sofrimento. As perseguições e as dificuldades que Paulo enfrentou não eram um sinal de fracasso, mas o palco onde o poder de Deus se manifestava de forma mais clara. É nesse contexto que ele fala sobre o seu misterioso espinho na carne, alguma coisa que o aflige constantemente. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse, mas a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa é uma das lições mais poderosas de toda a Bíblia. Quando nos sentimos fracos, incapazes, no nosso limite, é exatamente aí que a graça de Deus se torna suficiente e o seu poder age em nós e através de nós. Por isso Paulo podia dizer que sentia prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estava fraco, aí é que era forte. Outro tema importante em 2 Coríntios é a generosidade. Paulo estava organizando uma coleta para os irmãos pobres da Judéia e encoraja os coríntios a participarem com alegria e liberalidade. Ele não impõe, mas inspira, usando o exemplo de outras igrejas e, acima de tudo, o exemplo supremo de Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ele estabelece o princípio da semeadura e da colheita. Quem semeia com fartura também ceifará. E conclui com uma frase linda: Deus ama a quem dá com alegria. A nossa generosidade deve brotar de um coração grato e feliz, não de obrigação ou constrangimento. Em síntese, as cartas aos Coríntios são um guia essencial para a vida cristã. Elas nos ensinam a abandonar o orgulho e a nos unirmos em torno da cruz. Nos chamam à santidade em um mundo moralmente confuso. Nos lembram que nossa liberdade deve ser usada em amor ao próximo. Elas nos mostram que o verdadeiro poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza e que nossa esperança final está na ressurreição. Elas nos convidam a viver de forma prática o Evangelho em uma comunidade de fé para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelas lições tão práticas e profundas que encontramos nas cartas aos Coríntios. Ajuda-nos, Pai, a abandonar todo orgulho e divisão e a nos unirmos em amor ao redor da cruz de Cristo. Ensina-nos a usar os dons que o Senhor nos deu para edificar uns aos outros e a fazer do amor a marca da nossa vida. Pai, quando nos sentirmos fracos, nos lembre que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Dá-nos um coração generoso e alegre, que a nossa vida em tudo traga glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E se você que me ouve ainda não experimentou essa graça que nos basta, essa reconciliação que nos transforma, eu quero te fazer um convite. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos seus pecados e ressuscitou para te dar uma nova vida. Aceite esse presente de amor. Convide Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Ele pode preencher o seu vazio, te dar força em meio às fraquezas e te dar a esperança da vida eterna. Se você tomou essa decisão, procure uma igreja e compartilhe sua fé. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.